Olha, a gente segue na nossa pauta policial porque temos novidades sobre o caso do policial militar que assassinou há uma semana exatamente um policial civil aqui em Parnaíba. O Tribunal de Justiça do Piauí autorizou a quebra de sigilo de dados de imagens dos celulares e aparelhos eletrônicos do cabo da Polícia Militar Valério de Souza Caldas Neto, que é o autor confesso da morte do escrivão da Delegacia da Mulher de Parnaíba, o Alexandro Cavalcante Ferreira, de 45 anos. Daniel, essa matéria é um dos destaques do portal Costa Norte. Quais novos detalhes você tem aí do desenrolar dessa investigação? A repercussão das investigações, mais precisamente do depoimento do Valério Neto, do cabo Valério Neto da Polícia Militar, que ele teria visto essa pessoa de comportamento suspeito, ele estava lavando roupa. Agora, outra informação que a gente tem, Viviane, é de que estaria aguando as plantas, regando as plantas, quando viu esta pessoa de comportamento suspeito, no caso o Alex, e seguiu, efetuou os disparos, por conta de tentar fazer uma abordagem, e o Alex reagiu apresentando o revólver, e como contraponto a isso, o Valério de Souza Caldas Neto efetuou os disparos sequenciados. Foram disparos em questão de poucos segundos, acho que no máximo 2 segundos de diferença de um disparo para o outro, contra o Alex. Só que a polícia que está investigando, no caso a delegacia que é responsável pela investigação dos homicídios, verificou que os elementos que foram coletados, as informações coletadas com as investigações não batem, não estão de acordo com o depoimento do Valério. Então, exatamente por essa realidade, os policiais solicitaram a quebra de sigilo telefônico do cabo Valério para poder solucionar, porque todo mundo quer saber realmente a verdade com relação a isso. Aí você vê a imagem da casa do Alex. É uma casa que tem até segurança, tem uma estrutura eletrônica bem interessante, a casa dele bem organizada. Aí a polícia fez a investigação, aí, a polícia científica fez o apurado, coletou algumas informações, alguns elementos para poder ter mais corpo com relação aos dados, só que as informações não estão batendo com o depoimento do Valério. Por isso, essa necessidade de avançar. Então, o juiz Manuel de Moura Aires, que é da primeira vara criminal da comarca de Parnaíba, autorizou a quebra de sigilo telefônico. Além da quebra de sigilo telefônico, também a busca e apreensão na residência de Valério Neto. Então, vão fazer uma limpa lá nessa residência, por ordem judicial, em busca de elementos e informações para contribuir com o esclarecimento referente à morte do policial civil, do agente de polícia civil Alexandro Cavalcante Ferreira, de 45 anos, ele que foi assassinado na porta de uma casa, em frente a uma residência, na avenida principal, ali do conjunto Caminho da Alvorada, no bairro João Vicente. E as investigações prosseguem nesse sentido. Com relação ao crime cometido pelo Valério, ele vai responder, pelo menos o que está dentro da lei, 12 anos de prisão pelo homicídio qualificado. E exatamente qualificado. Por que qualificado? Porque ele não deu oportunidade para que a outra pessoa se defendesse. Diante das investigações, das imagens que a polícia disponibilizou, observou que ele não teve chance de se defender. Por isso, o homicídio, além disso, o homicídio qualificado, portanto, 12 anos e meio de reclusão. Ele está na corporação militar, porque a polícia militar é quem prende e pune o seu próprio membro. Então, ele está em Teresina, respondendo lá, está recluso em Teresina. No momento do crime que aconteceu, a informação que nós temos, que foi pouco mais das 11 horas da noite de terça-feira, e só na quarta-feira, na primeira luz do dia, é que houve a repercussão da morte deste policial. Então, veja, ele passou a madrugada
neste local, por que que ninguém não tomou alguma iniciativa? Por que negligenciaram um crime dessa natureza? Daniel, inclusive esse é um fator bastante curioso aí desse caso, que vem justamente de forma contraditória aí no depoimento do cabo da Polícia Militar, porque ele fala no seu depoimento ali que agiu, né, como uma forma ali preventiva, ou seja, ele estava representando, conforme o próprio depoimento dele, um agente da lei, como ele é. Agora, por que que diante de uma ocorrência grave como essa, em que uma pessoa foi atingida, né, gravemente atingida, porque veio a óbito, ele não acionou sequer a própria corporação, a Polícia Militar, né, ou o serviço de atendimento móvel de urgência para socorrer a vítima, que a gente sabe que o que é orientado em casos como esse é que haja, né, essa solicitação do atendimento, né, a uma vítima em caso de sofrer ali algum ferimento em uma abordagem policial, e isso não aconteceu, como você vinha relatando. O corpo do Alex ficou durante a madrugada inteira exposto ali na rua e somente no início da manhã é que foi visto por populares e veio à tona aí esse crime bárbaro. Então, Viviana, a grande pergunta que a gente faz com relação a isso, e o outro detalhe é que o Valério ainda levou a arma do policial, do Alex. Outra situação. Então, por que que ele não apresentou essa arma também à sua corporação, ali no Conjunto Caminho da Alvorada? O nome da avenida é Francisco de Assis Raimundo Machado. Então, são esses detalhes, esses elementos. O primeiro, porque ele deixou o corpo daquela pessoa lá e não comunicou ninguém durante a madrugada toda. Os dois eram vizinhos do mesmo conjunto. E em seguida, porque ele levou a arma da pessoa, do Alex, e não apresentou para a polícia. Só apresentou no dia seguinte, mais tarde, depois que estourou, que rapidamente os vídeos repercutiram pela cidade. Então ele se apresentou lá no 24º Batalhão de Polícia Militar, de Luiz Correia, que é o Batalhão Atalaia, onde o subcomandante do Batalhão Atalaia veio junto com ele para fazer a apresentação da arma e também do policial. Houve um clima muito desagradável, como diz a história, um climão entre as duas corporações. Tentamos, inclusive no dia, Viviana, falas aí das autoridades, mas eles foram impedidos de falar, porque se tratavam de duas corporações co-irmãs, parceiras, mas que estavam naquele momento com a estrutura abalada. Creio que não só naquele momento, até agora, isso ainda só vai ter essa sensação de maior tranquilidade quando for realmente esclarecido pelo simples fato de que o que foi coletado pela polícia investigativa e pelo que foi colocado na oitiva, ou seja, no depoimento do Valério, não está batendo. Foi com esse detalhe que o juiz João Manuel de Moura Aires decidiu pela quebra de sigilo telefônico do Valério para poder verificar se encontra algum elemento que leve à solução deste caso. Enquanto isso, a gente segue também acompanhando. E outra coisa, se você tem alguma informação, tem algum dado que é importante, que é significativo, no portal Costa Norte, nessa reportagem que eu coloquei, tem embaixo assim, denuncie aqui, na cor azul. Você clica e aí tem um espaço para você colocar informações. É uma denúncia anônima que você pode fazer. E aí você coloca as informações e envia, que você vai estar contribuindo com a Delegacia de Combate à Facção Criminosa, Homicídio e Tráfico de Drogas, que é quem está à frente destas investigações. Aproveite o link, clique, denuncie, colabore para que essa solução venha à tona, porque nesse primeiro momento ainda a polícia busca solucionar o caso e com o que já foi apurado encontra-se distante. Agora, sem dúvida, Daniel, a partir da quebra do sigilo telefônico aí do cabo Valério, a polícia vai certamente estar mais munida, né, de indícios aí que possam vir a esclarecer, né, o que de fato
Teria motivado, a gente sempre frisa que não existe um motivo plausível sequer para retirar a vida de um outro ser humano, mas o que teria levado ali a esse desentendimento e fatalmente aí a morte do escrivão da Polícia Civil aqui em Parnaíba. A gente segue acompanhando esse caso e atualizando você a respeito das principais novidades no desenrolar dessa investigação. Afinal de contas, a sociedade espera sim uma resposta sobre essa fatalidade aqui na cidade. Daniel, muito obrigada pelas informações aí na pauta policial sempre.